Queridos irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, então hoje nós estamos com a responsabilidade do estudo do livro O Pensamento de Emmanuel. E o tema de hoje é um tema bastante polêmico atualmente, porque devido às situações que estão vivenciando no mundo atual, esse tema se tornou polêmico, que é o aborto. Então é o aborto delituoso. Então, antes de nós falarmos a respeito, vamos aqui verificar o que o nosso irmão Kardec e o que Emmanuel está falando a respeito desse tema. Então, na pergunta 358, Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E a resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. E depois vem uma passagem de Emmanuel: um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Bem, então, meus irmãos, temos que entender o seguinte: inicialmente, nós temos que deixar bem claro que para quem já fez o aborto, não adianta a gente ficar condenando a pessoa. Já fez, já passou. O que tem que ser feito para quem porventura esteja assistindo esse estudo e já tenha realizado o aborto é não se culpar de forma atormentadora e procurar reparar o erro de alguma maneira. Então a gente sabe que a lei divina é uma lei misericordiosa e quem erra, para que não seja incriminado, tem que reparar o erro. Então a pessoa que já fez o aborto cometeu realmente um crime, mas procure ao longo da vida realizar atos de amor, atos de caridade para compensar aquele erro daquele momento. Outra questão é nós entendermos as exceções que existem no aborto, né? Então os amigos espirituais nos falam que a única maneira que é aceita o aborto perante a lei divina é quando há risco para a mãe. Então, quando a gestante está, por exemplo, numa gravidez tubária, que é uma gravidez em que o feto ele não consegue se posicionar no útero materno e fica preso na trompa de Falópio, nas trompas da mãe. Então, ali há um risco para a mãe, e é uma gravidez tubária. Então, nesse caso, o aborto é aceito pela lei divina. Fora isso, não é aceito. Nós vamos, durante o nosso estudo, tentar falar um pouco a respeito dessa questão do estupro e da anencefalia, que, de acordo com a lei brasileira, se uma mulher é estuprada, ela pode fazer o aborto se assim o desejar. E também a mãe que detecta que o seu filho não tem cérebro, ou seja, é anencéfalo, ela também pode realizar o aborto. O que nos fala a doutrina espírita? A doutrina espírita nos fala que nesses dois casos, o ideal é que a mãe permita que a criança nasça, pelos motivos que nós vamos enumerar ao longo do nosso comentário, e doe a criança. Então, a gente sabe, por exemplo, que é muito difícil para uma mulher que foi estuprada, se ela porventura engravidar devido a esse problema, ela aceitar aquele filho de forma amorosa, da mesma maneira que ela aceitaria uma gravidez numa situação normal. Mas se ela tiver dentro da sua contextualidade a consciência cristã, ela deve, isso eu estou falando que a doutrina espírita nos fala, ela deve permitir que a criança nasça e em seguida ela coloca a criança num abrigo para doação, ou seja, ela não deve realizar o aborto. E a anencefalia, a mesma coisa. Se a mãe de um anencéfalo não tem condições emocionais de de conviver com aquela situação, permita que a criança nasça, deixa a criança em algum local que possa ajudá-lo e depois
coloque para doação, porque aí com isso não está interrompendo o processo reencarnatório. Agora, o fato da doutrina espírita ter essa caracterização, esse entendimento, não dá a nós espíritas condenar a pessoa que age dentro de uma ótica diferenciada. Então a gente sabe, por exemplo, eu estou falando isso porque tivemos agora, esse ano, aquela criança, né, que ela foi fazer o aborto, e aí teve um grupo de católicos que foi para a porta do hospital para fazer uma manifestação incriminando o médico, agredindo a avó, agredindo a criança. Então essa postura a doutrina espírita não adota. Nós não podemos condenar ninguém. Se a pessoa quiser fazer o aborto, logicamente que nós vamos tentar orientá-la, mas não vamos condená-la, não vamos colocar lá, você é uma assassina, você é uma pessoa que não é de Deus. Não, isso aí a doutrina não compactua com esse tipo de postura. Nós respeitamos o livre-arbítrio da pessoa. A gente pode até não concordar com o que a pessoa está fazendo, mas nós respeitamos. Então, em nenhum momento o espírita vai para a porta de um hospital para ficar condenando uma pessoa que está fazendo alguma coisa que está fora daquilo que a doutrina coloca para nós. Bom, então continuando aqui, uma das coisas que atualmente é colocado como justificativa do aborto é que as mulheres falam assim: eu sou dona do meu corpo. E na verdade isso não é real. Dentro do processo da lei divina, nós não somos donos do nosso corpo. Por quê? Porque o corpo é uma dádiva divina, é construído dentro de um planejamento reencarnatório, cuidadosamente elaborado pelos construtores da espiritualidade, das colônias especializadas em reencarnação. Então nós não podemos dizer que o corpo é nosso, porque o corpo é uma dádiva divina, uma dádiva de Deus. Foi Deus, através dos seus prepostos, dos seus emissários divinos, que nos fornece o corpo pelo qual nós transitamos. Então, essa visão de que eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quiser, se eu não quiser ter filho, eu não tenho, isso é problema meu. Isso é uma postura de uma pessoa materialista, de uma pessoa que não entende Deus na sua vida, mas nós respeitamos. Nós não estamos condenando a pessoa que age dessa forma, nós estamos apenas esclarecendo. Bem, além disso, existe o entendimento de que o perispírito do reencarnante ele já é ligado ao útero materno desde a fecundação. Então, quando as pessoas falam assim, mas ali é um agrupamento de células, é um agrupamento de células do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, existe um espírito que está ligado ao útero materno e que vai permitir que as pessoas reencarnantes estejam ali com aquela ligação com a mãe, não é? Então, desse ponto de vista, quando a mulher realiza o aborto, ela está cometendo um assassinato, porque aquele perispírito do reencarnante que está ligado ao útero materno, ele é retalhado, lesionado e esfacelado. Então é um assassinato do ponto de vista espiritual, porque existe ali um corpo perispiritual, um corpo fluídico que está ligado àquele útero. Então, nesse caso, quando a mulher vai para uma clínica de aborto e pensa, ali na primeira semana de gestação só tem células, não tem nada ali, o feto nem está formado. O feto, do ponto de vista material, não está formado, mas já existe ali, no ponto de vista do perispírito, do ponto de vista da interferência no mundo espiritual nas nossas vidas, um ser vivo, um espírito imortal que está ligado àquele útero. E quando você faz a curetagem no aborto, aquele perispírito ele é totalmente esfacelado e aquele indivíduo que está ligado, aquele reencarnante está ligado ali àquele útero materno, sente dores impensáveis para nós.
é como se você tivesse teu corpo todo cortado em pedaços para ser removido. Então é essa a visão que a doutrina espírita nos oferece, por isso que o aborto é considerado uma transgressão da lei divina, porque você está matando uma pessoa que está ligada ali espiritualmente ao seu útero. E geralmente o aborto traz consequências graves para a mãe que o comete. Às vezes a mãe fala assim: mas eu já fiz um monte de aborto, nunca aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada nessa existência, mas ao desencarnar as consequências virão. Às vezes tem mulheres que fazem vários abortos e aparentemente não acontece nada. Fala assim: não, tô bem, eu fiz mesmo e pronto, acabou e tal. Mas ao desencarnar, aquela pessoa vai ter as suas consequências. Quais seriam? As obsessões. As obsessões geralmente ocorrem nessa existência ou após a desencarnação, no qual o filho que foi assassinado através do aborto, ele vem cobrar da mãe o porquê daquela reação. Geralmente o espírito, se ele não tem uma elevação espiritual, se ele não é um espírito evoluído, ele vai querer se vingar da mãe que o matou. Na desencarnação, após a desencarnação ou já nessa vida mesmo. Então é quando a mulher começa a sentir algumas presenças, angústias, síndrome do pânico. Então isso aí é consequência desse estado que a mulher realizou, né? Além disso, tem problemas genésicos nessa existência ou em outras que a mulher terá. Então, câncer uterino, problemas de dores uterinas, dificuldades na relação sexual, quando a mulher tem problema de frigidez. A gente sabe que frigidez é quando a mulher tem a relação sexual e não sente prazer, às vezes sente até dor. Então isso muitas vezes é provocado devido a esse pensamento de que você pode fazer o que quiser do seu corpo, você pode fazer aborto a hora que desejar, mas depois existe uma consequência e uma delas é a frigidez. E também é o seguinte, dificuldades de reencarnações futuras, porque às vezes aquele espírito que você vai ter como filho é alguém que você veio para se reconciliar, você não o faz, e aí futuramente esse reencontro vai ser mais difícil para você obtê-lo, né? E também a dificuldade de futuras inserções familiares. Então às vezes você faz um aborto e aí daqui a um tempo você tem um filho rebelde, um filho revoltado, que não gosta de você, que fala que tem ódio de você. Por quê? Porque às vezes é aquele filho que numa determinada etapa da tua vida você abortou e ele ficou muito revoltado, voltou ao seu convívio familiar, mas vem com aquela impressão de que ele foi rejeitado, que ele foi expelido através do aborto, e aí ele tem uma reação de agressão em relação à mãe principalmente. Além disso, temos também a responsabilidade dos médicos e enfermeiros que realizam esse ato. A gente pensa que o médico não tem responsabilidade nenhuma, né? Se a gente for tomar só do ponto de vista da vida material. Não, foi a mulher que decidiu, não tem nada com isso, ela que quis fazer. Não, o médico que compactua com o aborto perante a lei divina, ele é responsável. E aí tem aquela passagem em Nosso Lar, que tem o André Luiz está lá em Nosso Lar, aí chega uma mulher desencarnada que está procurando um local para ficar, participar, ou está procurando um local de acolhimento, uma mulher desencarnada. E aí o André Luiz fica naquela dúvida, e aí a Narcisa, que é mais experiente, fala assim: olha, observe o perispírito dessa mulher. Então o perispírito da mulher tem cheio de pontos negros, e esses pontos negros significam que ela foi uma enfermeira que realizou muitos abortos. Tá ali aqueles pontos negros no perispírito dela. E aí quando a Narcisa a informa do porquê que ela não vai poder entrar em Nosso Lar, ela se revolta e mostra quem ela é de verdade. Começa a falar que eles estão mentindo, que não é nada disso, mas é uma pessoa que durante a sua vida terrena foi da área de saúde,
era designada para salvar vidas e não fez. Então os médicos são muito responsáveis. Os pais, do ponto de vista do homem, que a mulher informa que está grávida, ele logo sugere o aborto, ele também é criminalizado pela lei divina, ele também é responsável pela situação, porque às vezes até a mulher quer ter o filho, mas aí o pai que não quer ter responsabilidade, ele fala, não, tira, eu vou te dar o dinheiro, eu vou contigo lá na clínica, eu não quero esse filho, eu não posso, eu sou casado, eu tenho outra família. Então, às vezes, esse aborto, né, é quando os homens priorizam o prazer e esquecem o dever. Então, também esse homem que age dessa forma, perante a lei divina, ele quer responder por essa situação. E as mães são médios da vida. Então, as mulheres devem estar bem conscientes do seu papel de médios da vida. Ou seja, a mulher, uma das funções da mulher é exatamente a permissão para que seres reencarnantes venham ao mundo terreno. E aí hoje a gente tem aquele discurso do feminismo de que, não, mas isso aí é coisa de antigamente, isso aí é coisa de pessoas ultrapassadas, que a mulher ela tem que se liberar, ela tem que fazer o que ela deseja, ela é dona da sua vida. A gente não está condenando o feminismo, mas nós estamos alertando que a mulher, ela caminha na condição de espírito imortal dentro de um processo de responsabilidade espiritual. Todos nós, homens e mulheres, ao reencarnarmos, nós temos uma responsabilidade espiritual com a nossa família, com os nossos filhos. E nós não podemos ser irresponsáveis, porque a nossa vida terrena ela é pautada dentro da lei de causa e efeito. O que nós semeamos, nós vamos responder. Então, quem semeia irresponsabilidade ao longo da vida, quem prioriza a vida material, fala, não, eu quero... a minha vida é eu que determino o que eu vou fazer, ninguém tem nada com isso, vai colher as consequências dessa situação. E quando estiver desencarnado, será conduzido para regiões de sofrimento. E a gente tem mais um caso que está nas obras espíritas falando sobre isso. É uma situação do livro Libertação, em que nós temos o Gregório, que é um dirigente das trevas. Ele se depara com uma mulher que fez abortos e ele fala, você é uma loba. E aí ele induz aquela mulher a um processo de licantropia, que é uma deformação perispiritual, em que a mulher assume a forma lupina, a forma de uma loba mesmo, que ele fala, você é um animal que devorou seus próprios filhos, porque ela realizou muitos abortos. E ela já tinha aquela culpa daquela situação que ela tinha vivenciado, e ela adotou provisoriamente essa forma de loba, porque cometeu aborto. Então a gente vê que às vezes, não, eu fiz aborto, não aconteceu nada, tá tranquilo, estou feliz, mas quando você desencarnar, você com certeza vai ter que responder esse ato. Às vezes a pessoa passa a vida inteira impune, né? Tanta gente aí comete crimes que ninguém sabe. A pessoa faz tudo errado, eu tô ótimo, maravilhoso, eu tô com dinheiro na Suíça, ninguém sabe que eu sou corrupto, que eu tô usando o dinheiro público indevidamente. Aí quando desencarna, vai ter que responder por esses atos, ok? Bom, tem um filme que eu não vi, mas eu sei que existe, chamado O Grito, que foi uma filmagem, né, de um médico que ele era dono de uma clínica de aborto nos Estados Unidos, e ele, num determinado momento, resolveu fazer uma pesquisa científica sobre o que acontecia com o feto no momento do aborto. Aí ele, na hora que ele estava executando o aborto, ele filmou o feto, e o feto ficou incomodado, né? Quer dizer, o feto demonstrou uma reação inteligente, e na hora que ele ia ser removido através da curetagem, ele abriu a boca desmesuradamente, demonstrando que ele estava sentindo dor, e emitiu um grito silencioso, né? Então, a partir daquele momento, aquele médico mudou o seu modo de pensar e abriu uma instituição para acolher e proteger mães
parturiente. Quando a mulher não queria ter o filho, ele acolhia a criança, ele cuidava e ele colocava para adoção, para reparar o erro que ele fez. Então, como eu falei, se a pessoa já fez aborto, a questão é olhar para frente e reparar o erro. Não adianta ficar se culpando parado no tempo. Arrependa-se e repare o mal, e foi o que esse médico fez, não é? Então, eu também conheci um médico que eu, na época, não era espírita e não pude orientá-lo devidamente, que ele comentou comigo. Eu trabalhava numa clínica e tinha esse médico que trabalhava lá na clínica também. Um dia ele me chamou para conversar, falou assim: puxa, eu tô tão assim, sem saber o que fazer, eu fico sonhando que eu tô com a mão suja de sangue, que eu tô sempre querendo lavar a mão, que eu sempre vejo sangue nas minhas mãos. Aí eu falei para ele: ué, mas por que você acha isso? Ele falou: não sei, eu sei que eu faço aborto. Eu faço aborto, eu faço parte de uma clínica aí lá na Baixada. Eu talvez seja isso. Foi depois que eu comecei a trabalhar nessa clínica que eu comecei a ter esses pesadelos, essa angústia. E eu, na época, não sabia nada da doutrina, falei nada. Mas vocês vejam que o médico já estava sendo sinalizado para ele o que ele ia ter que responder depois que ele desencarnasse, e já nessa vida ele já estava sofrendo as consequências. Então, as culpas e os remorsos que a pessoa determina a partir dos seus atos, às vezes se prolonga por muitas existências. Às vezes a pessoa, para reparar um erro cometido devido à invigilância, vai precisar de muito tempo para repará-lo, né? E aí a gente vê também a importância da casa espírita, porque a doutrina espírita nos dá essa orientação. E tem um livro muito importante do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, chamado Nas Fronteiras da Loucura, falando das consequências do aborto. Então, foi uma mulher que fez um aborto e ela foi assediada de tal forma pelo espírito que iria reencarnar, que ela teve uma crise psiquiátrica e precisou ser internada num hospital psiquiátrico para tratamento, porque o seu filho ficou com muito ódio, era um adversário dela do passado. Ele pediu, inclusive, ela para não realizar o aborto, ela em desdobramento anímico. Ele encontrou-se com ela e pediu para ela não realizar o aborto. Ela não tinha formação religiosa e achou que tinha que fazer, que não ia ficar, não queria ter filho naquele momento. E o companheiro desencarnado, que foi assassinado, ele se tornou um algoz dela e a levou à loucura. Além disso, tem também uma explicação do Manuel Flamengo de Miranda em relação ao estupro, que foi uma jovem que durante o carnaval ela foi estuprada, e ali também o Manuel Flamengo de Miranda deixa a explicação de que o estupro ele é uma prova do espírito nessa existência. Então o espírito ele passa por essa prova, ele tem alguma coisa na sua ficha reencarnatória, algum delito na sua ficha reencarnatória que faz com que esteja no seu contexto provacional passar pelo aborto, né? Então aí mostra uma jovem que ela teve que passar por essa experiência porque no seu passado ela tinha cometido delitos e precisava reparar um erro. Então a gente vê que tudo na nossa vida, e veja bem, quando a gente faz esse comentário, nós também não estamos querendo justificar o estupro. Não estamos querendo dizer, não, então o estuprador está certo fazer isso, o estupro então é da lei divina. Não é isso. É apenas nós entendemos que o que ocorre? Quando você tem uma religião, você está inserido numa igreja, numa casa espírita e é estuprado, qual é a pergunta que vem? Cadê? Onde é que estava Deus? Eu estou fazendo tudo que Deus determina, estou procurando ser uma pessoa de bem, estou procurando amar o próprio. Por que eu fui estuprada se eu estou sendo uma pessoa correta? Então a resposta é que se você já está reparando seus erros perante a lei divina e acontece isso, é porque há uma prova reencarnatória que justifica aquele momento. Então é exatamente para isso que essa moça que foi estuprada, ela era espírita.
né? Ela frequentava uma casa espírita. E aí ela não teria, ela teria que ser estuprada, passar pelo estupro, mas devido a ela ser uma pessoa que já estava se reabilitando perante a lei divina, ela teria que passar apenas pela aflição de ser estuprada. Então, o Manuel Filomeno de Miranda mostra que uma pessoa, durante o carnaval, a encurralou numa rua, e quando ele ia fazer o ato, né, aí alguém apareceu, chamou a polícia e ele fugiu. Então, ela teve que passar por aquela aflição, mas devido aos atos de arrependimento, de entendimento da lei divina, ela não precisava passar pela prova mais efetiva. Mas existem casos em que a pessoa tem realmente que passar pela prova. E aí o Manuel Filomeno de Miranda relata que nesses casos é porque estava no mapa reencarnatório da pessoa, ok? Bom, então finalizando aqui o nosso comentário, a gente vê o seguinte, que o problema da mulher que ainda faz aborto é porque, na verdade, a família cristã ela ainda não existe de fato, ela ainda está sendo construída, porque nós vivemos ainda dentro de conceitos de machismo, de preconceitos, de adultério, de uma família patriarcal, em que não há o respeito à mulher, em que existe violência doméstica e às vezes até feminicídio. Então quando se fala a família cristã ela ainda está em processo de construção. Na verdade, não existe ainda na nossa sociedade uma família que possamos dizer que seja eminentemente cristã, porque nós ainda somos envolvidos por essas situações. É claro que tem pessoas mais conscientes nos diversos segmentos religiosos que já conseguem viver dentro de uma ética do Cristo, mas existem muitos companheiros, e nós podemos nos incluir, eu pessoalmente, em muitos momentos eu não consigo fazer exatamente aquilo que a doutrina espírita recomenda dentro da minha família. Às vezes fora a gente até consegue, mas dentro da família, às vezes a gente tem algumas situações de irritação, de prepotência, que a gente não consegue ainda ter o equilíbrio para fazer tudo que a doutrina determina. Então, por isso que a gente ainda tem essa construção da verdadeira família cristã. A família cristã está em processo de construção, não é? Então, por exemplo, eu vi uma vez um casal jovem, que o rapaz estava com a Bíblia debaixo do braço, era de alguma igreja. E aí a esposa dele com a criança, ele estava andando na frente, viu o ônibus e a mulher se atrasou lá, se atrapalhou, não conseguiu pegar o ônibus. Quando o ônibus passou, ele deu uma bronca na mulher no meio da rua, falou: "Ai, tá vendo? Vou chegar atrasado no culto da igreja por tua causa, que você é muito lenta", enfim, falou um monte de coisa que uma pessoa que se diz cristã não deve agir daquela forma. Então a família cristã, dentro do que a gente percebeu aqui na nossa leitura do capítulo, ainda está em processo de construção. Nós não podemos dizer que somos efetivamente uma família cristã, porque nós ainda não agimos totalmente de acordo com aquilo que Jesus fala para nós. Nós não tratamos os nossos familiares ainda totalmente, plenamente, com a tolerância, com a tranquilidade que deveríamos dentro desse processo de família cristã, né? Então é isso que precisamos entender. E temos que cada vez mais pautar a nossa vida dentro do fora da caridade, nossa salvação, e amar a Deus e ao próximo acima de tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos entender essa situação para que realmente possamos exemplificar um processo familiar efetivamente cristão. Bom, gente, então era isso que nós tínhamos que conversar no dia de hoje, relembrando que nós, aos sábados, a partir das 5 horas, estaremos fazendo a nossa videoconferência baseado no livro Nos Domínios da Mediunidade. Mais tarde eu vou fazer o pensamento de Emmanuel, mas nesse primeiro momento que a gente está se adaptando,
eu vou falar somente sobre o livro dos domínios da mediunidade. E aí depois, na continuidade, a gente fala sobre pensamento de Emmanuel. Pensamento de Emmanuel, por enquanto, vai ficar aqui com as nossas gravações. Então, que Jesus nos abençoe. Até a próxima. E amanhã, sábado, dia 3 de outubro, estaremos juntos. E daqui a 15 dias a gente grava de novo. Um abraço.